Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, e darmos sequência à nossa reflexão no livro de Provérbios, capítulo 20. Hoje nós vamos ler os versos 25 e 26, que dizem assim: Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, então refletir. O sábio, ou o rei sábio, joeira os ímpios e faz girar sobre eles a roda. Toda precipitação é muito perigosa. E refletir antes de emitir uma opinião é uma demonstração de sabedoria. Quando a gente, de alguma maneira, tira conclusões precipitadas a respeito de alguém, a gente pode errar tanto para o bem quanto para o mal. O texto diz que é um laço para o homem dizer precipitadamente, é santo. E feitos os votos, porque quando a gente identifica uma pessoa como uma pessoa santa, uma pessoa digna, uma pessoa correta, quando a gente identifica alguém e a gente, de alguma forma, avalia essa pessoa como uma pessoa de bem, e aí a gente constrói votos, constrói relacionamentos, faz alianças com essas pessoas, e aí a gente vai refletir nisso depois. A Bíblia diz que isso é uma precipitação perigosa. Eu imagino que a outra verdade, também está implícita nesse conceito. Quando a gente já caracteriza alguém como uma pessoa desonesta, quando precipitadamente a gente julga alguém como uma pessoa que não vale a pena confiar, e aí a gente, por conta disso, descarta qualquer possibilidade de relacionamento, descarta qualquer possibilidade de uma aliança. Se a gente faz isso precipitadamente para depois refletir, a gente está incorrendo em risco, e a Bíblia diz que isso é um laço. E quantas pessoas acabaram estabelecendo alianças precipitadas, e essas alianças acabaram se transformando em laços para suas vidas. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo nesse verso 25. Laço. Laço é alguma coisa que nos prende. E aí, depois que você está envolvido, depois que você está preso, depois que você estabeleceu aliança, depois que você estabeleceu contrato, aí você tem que se responsabilizar por aquilo que você fez. Por isso, o conceito aqui é: não seja precipitado. Primeiro reflita, para depois você decidir se você vai estabelecer aliança com essa pessoa ou não. Porque é preciso saber. No interior a gente diz assim, tem que comer 1 quilo de sal primeiro. Isto é, tem que gastar tempo para poder averiguar as coisas. E toda precipitação é um grande prejuízo e pode gerar laços desnecessários, desde que a gente gaste o tempo devido para então a gente poder fazer uma avaliação mais correta. Um pouco mais adiante, o texto diz assim: o rei sábio joeira os ímpios. Joeirar significa separar o joio do trigo. O rei sábio sabe identificar aquele que é correto e aquele que não é correto, aquele que é joio e aquele que é trigo. E diz o texto da palavra de Deus, e faz girar a roda sobre eles. Isso significa que a sabedoria, ela vai dar a capacidade de identificação. E eu acho que esses dois conceitos eles se encaixam, porque toda essa capacidade de identificação não pode acontecer dentro de um ambiente de precipitação.
Por isso, dar tempo ao tempo, entender os processos, olhar as pessoas, oferecer a oportunidade para que se prove se a pessoa é de fato uma pessoa confiável ou não, para que então a gente possa construir os nossos laços e estabelecer as nossas alianças. São estas orientações que a palavra de Deus nos dá a respeito de todas as questões que envolvem a nossa vida. Se você vai abrir um negócio, é com alguém de confiança. Se você vai estabelecer uma parceria, é de alguém de confiança. Se você vai casar, é de alguém de confiança. Na verdade, todas as decisões que envolvem aliança precisam ser provada para que a gente não tome decisões precipitadas e isso acabe sendo um laço para a nossa vida. Porque depois que a aliança está estabelecida, aí não tem como voltar atrás, seja no negócio, seja no casamento, seja em tantas outras situações. Por isso a palavra de Deus nos convida a refletir antes de estabelecer um contrato, a refletir antes de estabelecer uma aliança. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que nos ajudes a não sermos tomados pela ansiedade de tomar decisões de uma hora para outra, de maneira precipitada, construindo alianças, ó Deus, que vão prejudicar a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra tem orientações para todas as realidades da nossa vida. E nós oramos para que tenhamos a paciência de saber identificar aquelas pessoas que de fato são confiáveis, para que então possamos estabelecer alianças que vão ser bênção na nossa vida e na vida do próximo. Que a gente não coloque os nossos pés em armadilhas prejudiciais, mas que saibamos identificar a maneira como devemos construir alianças saudáveis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?